Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o filme The Florida Project. Antes de mais, eu já ajustei o foco nesta câmera, portanto está focado na minha cara, que é para ver se não acontece o que aconteceu no último vídeo. Eu só me apercebi quando já estava a editar, desculpem lá. Em relação à luz, é possível que ela mude, está um bocado enevoado. Eu filmo com luz natural e pronto. Se eu vir que está muito escuro ou muito claro, vou mexendo, senão vou ignorando, pronto. Este filme, The Florida Project, foi realizado por Sean Baker, um realizador americano de 47 anos. O argumento é de Sean Baker e de Chris Bergock e é de 2017. A ação passa-se em Orlando, Flórida, ao pé de um parque temático da Disney World. Ao pé deste parque temático existem uma série de hotéis, alguns que são assim mais caros, vamos lá, não é? Têm mais estrelas, sei lá. E depois há outros que são muito mais baratos. E é num destes hotéis muito mais baratos, em vários deste tipo, não é só num. Acho que a ação passa sobretudo entre dois, já está super claro. A ação passa-se entre dois hotéis, mas é focado sobretudo num, onde está a família que nós estamos a seguir. Que são hotéis, estes mais baratos, que funcionam quase como se fossem bairros sociais. Portanto, é onde estão pessoas que têm graves problemas económicos, pessoas desempregadas, sei lá. Enfim, sobretudo estes casos. E então estão nestes hotéis. Estes hotéis têm um gerente, uma pessoa que interage com os clientes do hotel. Neste caso, o gerente é o Bobby, que é interpretado pelo ator Willem Dafoe. E neste hotel, em particular, o Magic Castle, que é onde nós estamos a maior parte do tempo, eles têm uma regra, eu não sei se depois é uma regra só deste hotel, se é de todos os hotéis em volta, em que as pessoas só podem estar no quarto um X tempo consecutivo, um X número de dias consecutivo. E depois têm que sair. Só que estas pessoas muitas vezes depois não têm para onde ir. Então o que o Bobby, o gerente, fazia era, a pessoa fazia, imaginemos que eram 20 dias consecutivos, eu não faço ideia. Faz 20 dias consecutivos, ele depois fazia-os tirar as coisas dentro do quarto, punha num quarto lá em baixo, que estava vazio, não percebi se era o dele, se era um que estivesse vazio, não percebi muito bem. Punha as coisas lá em baixo, ia passar essa noite fora e depois voltava no dia seguinte e voltava a ocupar o quarto e fazia novamente esses 20 dias consecutivos. Portanto, era uma forma de contornar essa regra e não deixar as pessoas a dormir ao relento. Neste filme nós estamos a acompanhar então a Mooney, é uma miúda de 6 anos, que é filha da Hallie, uma rapariga, parece ter 20 e poucos, assim muito desbocada, muito estouvada. A Mooney é uma miúda que parece ser muito criativa, muito espevitada, muito precoce, que anda por ali, pelas imediações do hotel, com os seus amigos, na brincadeira. Muitas das brincadeiras destes miúdos são completamente perigosas. Eu, enquanto estava a ver o filme, apanhei-me com aquele tipo de pensamento já mais moralista, do género, então, mas como é que os pais não sabem o que é que estes miúdos estão a fazer? Então, mas... E agora vai mexer naquilo, e agora está a pegar naquilo, e depois só comiam porcarias também. Aliás, isso é outra coisa que eu notei durante o filme todo, foi que só comiam porcarias. Sobretudo a Mooney, lá está, que é a miúda que nós acompanhamos mais. E é difícil, foi difícil para mim, é isso, não ser moralista. Mas eu acho que durante o filme dá para perceber que a Hallie, apesar de ser uma mãe que me parece não estar muito interessada em exercer a sua autoridade. Portanto, não é... Acho que não se dá tanto o caso dela não querer saber, ou estar-se a marimbar para o que é que a filha faz, ou... Não, pareceu-me, durante toda a história do filme, que há ali amor pela filha, há ali uma relação muito próxima entre as duas. E até de proteção em relação a algumas situações que vão acontecendo ao longo do filme. Mas a Hallie, por um lado, não parece ter estrutura emocional e até mesmo parece ela própria não ter tido uma educação em que lhe tenham dado algumas ferramentas para lidar com uma miúda desta idade. Nem ela parece também, lá está, muito interessada em impor-lhe muitas regras também. Mas acho que há aqui uma mistura das duas coisas, que depois faz com que a Mooney seja uma criança que anda por todo lado, faça toda a casta de tropelias, seja por vezes muito mal educada. Há uma cena logo no início do filme
em que os amigos, em que ela e os amigos resolvem que é divertido cuspir para cima de um carro e aparece a dona do carro, furiosa com aquilo que eles estão a fazer, sujaram-lhe o capô, sujaram-lhe o vidro, e eles começam-se a rir e a insultá-la, mas com insultos de adultos, não é? Porque depois parece que é um bocado aquilo que eles veem à volta deles também. Eles estão a imitar o comportamento que veem nos pais e, sei lá, noutras pessoas que estão ali à volta deles. Ou seja, apesar de ser... É muito enternecedor ver a relação entre os amigos, e eles são muito unidos e há ali um sentido de amizade muito forte e eles andam todos juntos, mas por outro lado as coisas que eles fazem, as brincadeiras que eles fazem são muitas vezes perigosas, muitas vezes colocam-nos em risco, eles estão muito sozinhos. E depois a parte mais de disciplina, que eu acho que até um certo ponto, e isto é o meu lado moralista, acho que tem que existir, também para os preparar na relação com os outros, vamos lá, não está lá, não existe. E então há uma série de situações perigosas. Há uma situação em que eles estão a brincar muito perto do hotel, e são uma data deles. Depois aqui a Mooney, a miúda da principal, que nós vamos acompanhando o tempo todo, conhece uma rapariga noutro hotel que é neta da senhora do carro para onde eles estavam a cuspir, que ficou furiosa e foi falar com a mãe da Mooney. E depois a Hallie, a mãe da Mooney, é muito agressiva. Portanto, é muito difícil haver ali um diálogo sensato, com calma, a tentar perceber os dois lados. Não, a Hallie parte logo para a pancada, se for preciso. E desafia completamente tudo aquilo que lhe tentem impor de vida em comunidade. Vamos lá, ok, se a tua filha fez isto, agora tem que haver alguma consequência, tem que se resolver, ou tem que, neste caso, tem que limpar o capô, que foi o que a senhora pediu que eles fizessem. E a Hallie está sempre a desafiar, esse tipo de regras impostas pela sociedade. E isso, apesar de eu achar por vezes que ela não se está a ajudar a ela mesma e por consequência não está a ajudar a filha, em algumas situações acho refrescante uma pessoa tentar desafiar essas coisas tão espartilhadas da nossa sociedade e que nos forçam a viver de uma determinada forma. Enfim, não acho que seja se calhar a maneira mais eficaz de o fazer, e mais uma vez que seja porque ela tem uma criança a cargo dela, portanto ela não está sozinha, não é? E ela tem que pensar nisso, e eu acho que ela às vezes esquece disso. Por outro lado, admiro-a porque é preciso ter muita força para ir contra tudo aquilo que esperam de ti, que esperam que tu faças. E no meio dessa luta constante que a Hallie parece ter com o mundo à volta dela, ela é muito agressiva, é por vezes muito agressiva, mas nos momentos há muitos momentos em que ela está com a filha em que eu sinto uma ternura e que ela consegue ter, e mesmo quando tem uns problemas com uma amiga, portanto tu percebes que há ali afetividade, ela não é só, ela é pluridimensional, portanto, e então é o que torna a personagem dela também muito interessante. Eu li um artigo em que dizia que o realizador foi buscar a Hallie, portanto a que faz de mãe de Mooney, ao Instagram. Eu depois não pesquisei mais sobre isso, mas achei curioso. Fiquei, então, mas ela é atriz ou não é atriz? Não percebi muito bem, mas faz um papel espetacular. E então eu estava a dizer que há uma situação em que eles estão, as crianças, um grupo de crianças, incluindo a Mooney, perto do hotel, e de repente aparece um homem que tem um aspecto muito estranho e que vai para o pé deles. Mas ele parece, a sério, ele parece mesmo ter até uma espécie de atraso, é assim, mas não dá para perceber bem. Uma pessoa fica logo... Hã? E pronto, e vai para o pé das crianças e começa a falar com elas, e o Bobby, portanto o gerente do hotel, está sobre uma escada. É nessa altura que ele está sobre uma escada? Acho que sim. O que tem piada, porque é tipo, ele está a olhar pelo... Porque é um bocado isso que a personagem dele faz, ele está a olhar pelos seus hóspedes, é quase como se fosse uma espécie de pai quase desses hóspedes, vamos lá, e das crianças todas que estão ali. Ele tem uma preocupação genuína pelas pessoas que estão ali no hotel dele, tem uma compreensão daquilo que se passa com essas pessoas. Eu já falo mais sobre ele. Então ele está assim, está a pintar, a compor qualquer coisa na parede e repara nesse homem no meio das crianças. Fica de género,
que é isto? Então desce das escadas, vai ter com o homem e dá-lhe uma corrida de primeira apanha, pronto, assim mais agressivo, ele até... Há ali assim uns requintes de malvadez, mas é do género para o gajo não voltar lá. Basicamente é isso. Portanto, seria um pedófilo. Muito possivelmente. Portanto, estas crianças é isso, elas estão muito desprotegidas, elas são muito aguerridas, não é? São muito para a frentex e respondem-te e não sei o quê, mas continuam a ser crianças. Portanto, continuam a ser muito vulneráveis. E eu acho que o Bobby tem essa noção por alguma razão. O Bobby, interpretado pelo Willem Dafoe, eu gostei muito da personagem dele e gostei muito da interpretação do Willem Dafoe. O Willem Dafoe é um ator que eu gosto muito de ver nos filmes, mas sinto sempre que ele tem papéis pequenos, não sei explicar. Sinto sempre que tem... nunca o vejo muito tempo em tela. Se calhar não vi o filme certo, mas tenho sempre essa sensação. E ele aqui tem um papel de mais relevo. Há um rapaz que aparece de vez em quando, parece que o vai lá ajudar aos fins de semana, que eu deduzi que fosse o filho dele, mas também não tenho a certeza. Portanto, a vida familiar do Willem Dafoe é um mistério. Do Bobby, desculpem, da personagem. Portanto, a vida familiar do Bobby é um mistério. Mas a verdade é que ele se preocupa genuinamente com estes hóspedes. Eles mostram sobretudo a relação dele com a Hallie e com a Mooney. Portanto, ele tem esse lado protetor, parece quase pai da Hallie e avô da Mooney. E tenta proteger e tenta... A Hallie está sempre... ela rejeita essa ajuda muitas vezes, é muitas vezes até agressiva, rejeita agressivamente a ajuda dele, parece-me ingrata, tu ficas do género, o que é que estás a fazer, que estúpida e tal, revoltas-te, mas ao mesmo tempo tu não sabes pelo que é que a Hallie passou, é isso, estas personagens são todas um pouco misteriosas, ela tem efetivamente muita dificuldade na relação com qualquer tipo de autoridade, e neste caso do Bobby nem é da autoridade, é de ajuda. Ela tem muita dificuldade em lidar com isso e é sempre muito agressiva para o Bobby, e eu muitas vezes tenho pena do Bobby porque penso, bolas, ele está aqui, ele quer ajudar, ele não está interessado em mais nada e ela fala-lhe assim desta maneira. Mas ele não quer saber, ele quer ajudar, pronto, ajuda no que pode. Ele tem um entendimento qualquer por alguma razão pelas situações, ou então é simples empatia, tem um entendimento, sente empatia por aquilo que estas pessoas passaram, portanto ele não leva a mal, não leva a peito, pode por vezes ficar um bocado mais chateado do que outras, mas acaba por não levar a peito, ele entende. E tenta ajudar ao máximo das possibilidades dele. Como eu disse há bocado, há por vezes um rapaz que aparece tipo aos fins de semana para o ajudar e parece-me pela conversa que será filho dele, mas eles não exploram muito esse lado da vida do Bobby, portanto são-nos dadas algumas pistas. Nós apanhamos só aquele momento, aquele verão na vida deles. Enfim, então não nos são dados background, o passado das personagens, nada disso. Há outra coisa que eu acho que ainda não disse, é que o cenário, em termos visuais, é muito colorido. Tem tudo umas cores muito berrantes e muito vivas e até alegres. Pronto, o entorno é muito alegre e o que acaba por contrastar imenso com aquilo que se passa na vida destas pessoas, porque isto são pessoas um pouco à margem da sociedade, um bocado os rejeitados, ou que estão a tentar, muitos deles que estão a tentar retornar. Há um ou outro caso de alguém que consegue e sai do hotel porque conseguiu trabalho noutra cidade qualquer. Portanto, aquilo é tipo um pit stop, é um ponto de paragem, é uma pausa até conseguir reagrupar, reunir energias, neste caso dinheiro, e voltar, enfim, à vida em sociedade. Mesmo na relação entre eles há ali bastante agressividade, porque deduzo eu, eles também não estão super satisfeitos por estarem ali e provavelmente sentem-se rejeitados. Não sei, porque depois cada história é uma história, não é? Cada quarto encerra lá dentro uma família que tem uma história própria, mas podemos ter a certeza que para estarem ali as histórias são complicadas, são difíceis e não são de todo idílicas. E depois isto acontece neste tipo de cenário muito, muito colorido e infantil. Eu acho que, mais uma vez, o filme é complexo porque dá-te esses dois lados, não é? Ver as coisas um bocado pelos olhos de uma criança é sempre... Neste caso é muito alegre porque ela é uma criança muito alegre, é muito brincalhona.
Mas depois, por outro lado, tu, como pessoa adulta que está a assistir, percebes que há ali uma série de coisas que não deviam estar a acontecer assim. Que são um risco para a saúde da criança e depois mesmo a longo prazo alguns tipos de comportamentos que se podem revelar pouco benéficos, não é? Para a inclusão dessa mesma criança na sociedade. Eu tenho alguns problemas com isto, porque estas regras que nos ensinam quando nós somos pequenos e que é isso, servem para aprendermos a viver em sociedade, elas são importantes, porque a menos que tu vais viver para o meio do mato, longe de toda a gente, te permita, elas são importantes. Eu acho é que muitas vezes deixamos-nos dominar por essas regras e perdemos um pouco a nossa própria identidade. Então, se por um lado eu quero que a Mooney tenha algumas ferramentas para poder fazer aquilo que ela quer, que provavelmente vai ser em sociedade, por outro lado tenho pena que se perca essa espontaneidade, essa liberdade que se tem quando se é criança. O caso da Mooney é um caso um bocado mais extremo, de uma vida complicada, que começa logo de forma complicada, e vocês vão perceber ao longo do filme que há outros fatores que poderão eventualmente marcar a Mooney, mas esta liberdade que lhe é dada também, por outro lado, dela poder explorar à vontade, não ter medo de explorar, ela não tem ninguém atrás dela a dizer não vais por aqui, não faz, não pises isso, não sei o quê, que é uma coisa que hoje em dia se vê tanto, tipo, eu acho que ela fazer 20% daquilo que acontece no filme hoje em dia era completamente impensável na sociedade que nós temos hoje em dia. E isso eu acho mau, porque acho que tira esse lado da experimentação que as crianças têm que ter. Não é? Isto agora já estou aqui a tecer comentários sobre outras coisas, sobre educação das crianças. Eu cresci, quando eu era pequena, eu vivi na Amadora, portanto um bairro de cidade, não é? Em Lisboa, e eu lembro-me da minha mãe, a dada altura, quando achava que nós estávamos há muito tempo a ver televisão, eu e a minha irmã, de chegar à sala e dizer, desligar a televisão e dizer já lá para fora brincar, e pronto, e nós tínhamos que ir lá para fora brincar, e os meus pais não iam connosco. Já nos tinham ensinado que não podíamos sair para lá ou para ali, pronto, que estávamos ali naquela zona, mas estávamos sozinhas, podíamos explorar. Nesse aspecto, a minha irmã sempre foi muito mais exploradora do que eu sempre fui mais cautelosa, mas tínhamos essa liberdade se quiséssemos. E eu às vezes sinto que hoje em dia não se dá essa liberdade, e eu às vezes apanho em oficinas, que eu dou oficinas para crianças de vez em quando, que elas já têm medo de experimentar, porque têm medo de fazer mal. E eu fico um bocado triste quando me apercebo disso. Eu sei que é um percurso natural, porque tu vais para a escola e depois ensinam-te que assim, desenhar assim é que está bem, desenhar assim está mal, porque eu dou oficinas de artes plásticas normalmente, portanto meto desenho, pintar e etc. E fico um bocadinho desgostosa, porque esse nível de experimentação e de não ter medo de experimentar, porque tu estás a pintar uns borrões num papel, quer dizer, não estás a fazer cirurgia ao cérebro, não é? Portanto, esse nível de experimentação na arte é indispensável. E às vezes eu própria, comigo mesma, também sinto esses entraves, não é? Do género, estou a desenhar e já estou a pensar, eu estou a fazer isto mal, tenho medo de experimentar, por vezes, não é? Noto isso também em mim, mas eu tenho 37 anos, não é? Uma criança de 6, 7, 8 anos já estar com essas preocupações, a mim entristece-me um pouco, não devia estar preocupada com isso. Não é? Para isso há outras disciplinas, para esse nível de rigor e dessas regras, há outras disciplinas. Na arte tem que sempre haver espaço para a experimentação, mesmo que se ensinem regras concretas, tem que existir um espaço para liberdade total, até porque nem todas as crianças vão nem querer nem ser artistas, não é? É só uma forma de se libertarem um pouco de outros espartilhos. Isto agora deu aqui assim uma volta daquelas, mas é só porque, apesar de todos os perigos que a Mooney e os colegas e os amigos dela corriam, muitas vezes eram tão livres, e isso foi uma alegria ver, a verdade é essa. Vê-los assim a correr e a dizer aqueles disparates e não sei o quê, e a fazer disparates, apesar de eu achar que tem que existir aí um equilíbrio, quer dizer, nem tanto ao mar nem tanto à terra, mas ver essa liberdade para mim foi refrescante.
Eu aconselho o filme, obviamente, acho que dá para tirar muitas outras conclusões deste filme. É verdade, um dos argumentistas, portanto o Chris Burgock, é desta zona, é de Orlando, e aparentemente foi ele que propôs ao Sean Baker, ao realizador, que eles fizessem este filme sobre estas pessoas que vivem nestes hotéis. Pronto. E este contraste, já viram, de pessoas... É tudo muito próximo, os mundos são muito próximos, portanto temos umas pessoas muito pobres que vivem ali a tentar reunir dinheiro para pagar a próxima semana, para não irem parar à rua e ficarem sem abrigo, e que estão perto de um parque temático onde as pessoas vão e pagam dinheiro, e se calhar até pagam dinheiro, pagam bem para entretenimento e não sei o quê, e vão para hotéis mais luxuosos, enfim. Esses dois mundos estarem tão próximos também não há de tornar as coisas fáceis para quem está nestes bairros. Eles às vezes tratam um pouco o confronto entre esses dois mundos, portanto, tanto quando a Hailey vai vender os tais perfumes knock-off aos hotéis mais caros, para tentar reunir dinheiro para pagar a próxima semana no hotel, como depois numa ou noutra situação em que vêm pessoas desse tal mundo mais abastado e desce até ao mundo mais complicado para usufruir de um ou de outro serviço, não é? Que vai buscar ali. Então é tudo assim um bocado difícil. Mas eu não achei que o filme em si fosse muito duro ou muito negro, ou pelo contrário. O facto de ter sido filmado num verão, apanhar o sol e as cores fortes, acompanharmos as crianças, torna um filme que seria muito duro de ver, muito mais... Eu não quero dizer leve, porque parece que estou a desvalorizar, mas sim, mas é um pouco mais leve, mais fácil de ver. Agora, eu acho que as temáticas que retrata estão lá todas. Essas temáticas mais duras, mais complicadas, de vidas mais complicadas, estão lá. E nós vemos-las. E aliás, e às vezes até pelo contraste com a cor e com a vida e tal, a vida das crianças e aquela energia toda, se calhar até nos toca mais profundamente. Não é? Isso não sei, isso depois depende de cada um. Enfim, já me estou aqui a esticar um bocado. Espero que tenham a oportunidade de ver este filme, espero que tenham gostado desta apreciação. Comentários, sugestões, deixem lá em baixo e até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, que o Smickzinho que anda a perder muito pelo.